Existe um silêncio que grita. É o silêncio das 3 da manhã. Para a maioria, é a hora mais escura, o auge da madrugada. Mas para aqueles que são sensíveis ao mundo espiritual, essa hora não traz descanso. Você acorda. Não há barulho na casa, mas seu espírito está em alerta máximo. Você sente um peso, uma opressão, ou talvez seu coração esteja disparado por um pesadelo que você mal consegue lembrar. Por que às 3 da manhã? Por que esse horário específico parece ser um ímã para a atividade espiritual sombria? Isso não é superstição, não é o acaso, é uma estratégia. O que eu vou te ensinar hoje é o que as bruxas temem. O que eu vou te revelar é o conhecimento que o ocultismo guarda, mas que a igreja por vezes esqueceu de praticar. Eu sei o que eles fazem nessa hora, eu sei como eles operam, e é por isso que hoje, eu, como um ex-bruxo, vou te ensinar como um guerreiro de Cristo. Como orar às 3 da manhã para destruir, sem precedentes, toda maldição lançada contra a sua vida. O que você vai aprender hoje não é uma fórmula, é um protocolo de guerra. Você vai entender por que esse horário é um ponto de encontro entre o céu e o inferno. Você vai aprender a lei do horário espiritual e por que as trevas operam em turnos. E o mais importante, você vai receber a estrutura prática, a inteligência espiritual em 3 fases, para parar de orar com medo e começar a orar com a autoridade que quebra cadeias. Muitos de vocês sentem o ataque, mas não sabem como contra-atacar. Hoje, o contra-ataque começa. Se você está pronto para transformar a hora da sua opressão na hora da sua maior vitória, se você está pronto para tomar seu posto no turno da madrugada, faça isso agora. Antes de mergulharmos neste ensinamento, fortaleça este canal. Deixe o seu like, porque isso faz com que esta mensagem de libertação fure a bolha e chegue a quem está sendo atacado neste exato momento. E eu quero saber quem está de sentinela comigo hoje. Comente aqui embaixo a sua cidade, o seu estado ou o seu país. De onde você nos acompanha? É uma alegria ter você aqui. Saber que esta trincheira digital está alcançando os 4 cantos da terra. Escreva aí, e enquanto você comenta, prepare seu espírito. Porque hoje, nós não vamos apenas orar. Nós vamos entender por que oramos. Vamos começar. Parte 1. A hora em que o céu e o inferno se encontram. A primeira coisa que você precisa entender é: o diabo não teme quem ora. O diabo teme quem entende por que ora. Por que às 3 da manhã? O mundo físico opera por relógios. O mundo espiritual opera por ciclos, portais e horários estabelecidos. A madrugada, especialmente o período entre meia-noite e 3 da manhã, é biblicamente e espiritualmente conhecida como a hora mais escura. Não é porque o sol se foi, é porque a atividade humana cessa. O mundo natural dorme. Quando o homem natural dorme, o homem espiritual, de ambos os lados, desperta. Satanistas, bruxos, feiticeiros, praticantes de ocultismo de alto nível. Eles sabem disso. Às 3 da manhã é o horário nobre deles. É o turno onde as maldições são reforçadas, onde pactos são renovados, onde ataques astrais são enviados, onde nomes são levados a altares de feitiçaria. Eles usam o silêncio e a vulnerabilidade do mundo adormecido para operar sem resistência. Eles acreditam que, enquanto a igreja dorme, eles dominam, mas eles se esqueceram de uma coisa. Eles se esqueceram do que o nosso mestre fazia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você entende a profundidade disso? Jesus, o próprio Deus encarnado, não esperava o sol nascer. Ele não orava apenas nos horários convenientes. Ele se levantava no auge da atividade das trevas, na hora mais escura, para estabelecer o seu domínio, a sua luz, antes que o dia começasse. Enquanto o inferno se reunia para planejar a destruição do dia, Jesus já estava de pé, em comunhão com o Pai, desfazendo as obras do diabo. Quando você acorda às 3 da manhã sentindo peso, insônia, medo ou ouvindo barulhos, isso não é seu corpo falhando. Isso é o seu espírito, criado à imagem de Deus, funcionando como um radar. O seu espírito está dizendo: alerta, o inimigo está no portão, o inimigo está operando. O erro de muitos cristãos é sentir esse alerta e fazer o quê? Tentar voltar a dormir.
cobrir a cabeça, sentir medo, mas a partir de hoje, você vai entender que esse alerta não é um chamado para o medo, é um chamado para o seu posto de batalha. A Bíblia também nos mostra, em Atos 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os ouviam. O que aconteceu depois? Um terremoto. Cadeias quebradas, portas abertas. Eles não estavam orando baixo com medo. Eles estavam em autoridade na hora da escuridão. E o céu respondeu com poder de rompimento. Em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, quando o noivo chegou, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. A meia-noite e as horas que se seguem são um portal. O diabo conhece o poder desse horário. Ele o utiliza para lançar maldições. Mas Deus utiliza esse horário para despertar seus generais. Quando você ora na hora em que as trevas estão operando, você não está apenas pedindo ajuda. Você está entrando em combate direto. Você está interrompendo o turno do inferno. Parte 2. O mecanismo da oração de guerra. Agora vamos entrar na parte mais profunda. O que realmente acontece quando você se levanta e ora com autoridade às 3 da manhã? Você precisa entender a ciência das maldições para entender o poder da oração que as quebra. Uma maldição não é apenas uma palavra ruim dita contra você. No mundo espiritual, uma maldição é um acordo, é um código espiritual, uma linha de programação maligna que é inserida na sua vida. Essas maldições são alimentadas por frequências espirituais, sentimentos de raiva, inveja profunda, medo, vícios, pornografia. Tudo isso são alimentos que mantêm essa programação maligna rodando. Muitas vezes, são acordos feitos consciente ou inconscientemente. Quando um bruxo faz um trabalho contra alguém, ele está essencialmente criando um contrato espiritual e buscando uma legalidade, uma brecha, para que aquele mal possa operar. E é às 3 da manhã que eles se reúnem para reforçar esses contratos. Aqui entra você. Quando você se levanta às 3 da manhã, seu homem natural, seu corpo, está cansado. Ele quer dormir. Mas quando você, pela disciplina, submete o seu corpo e desperta o seu homem espiritual, algo muda. O seu espírito se alinha com o Espírito Santo. E a sua oração deixa de ser uma súplica e se torna um comando. Cada palavra que você declara com autoridade no nome de Jesus não é apenas som. No mundo espiritual, suas palavras se tornam luz. Elas se tornam fogo. Elas se tornam uma espada. Quando você ora às 3 da manhã, você está alterando códigos espirituais. Você está pegando o contrato que foi escrito contra você, contra sua família, contra suas finanças, e você está carimbando sobre ele com o sangue de Jesus, a palavra cancelado. Você não está lutando contra o sintoma, a doença, a dívida, a briga. Você está atacando a raiz. Uma maldição morre quando a luz é liberada no ponto exato onde ela foi criada. E o ponto de operação deles é a madrugada. Por isso seu contra-ataque deve ser lá. A oração nesse horário não é um ritual. Não é a hora que salva. É a disciplina espiritual de guerra. É o ato de se posicionar no campo de batalha na hora da ofensiva inimiga. Isaías 54:17 é claro. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Note que o texto não diz, Deus vai condenar. Diz, tu a condenarás. Isso é autoridade delegada. Deus nos deu as armas, mas nós temos que usá-las. Orar às 3 da manhã não é defesa, é contra-ataque, é tomar a ofensiva, é dizer ao inferno, eu sei que vocês estão aqui, e vocês não têm autoridade neste território. Às 3 da manhã o homem natural dorme, o homem espiritual desperta e fala com o Criador, e quando ele fala, o inferno treme. Parte 3. Erros fatais que bloqueiam sua autoridade. Antes de eu te entregar a estrutura prática da oração, precisamos corrigir os erros. Muitos dizem, mas eu oro de madrugada e nada acontece. Eu oro e o peso continua. Isso acontece porque a oração é energia espiritual dirigida. E se a sua intenção, sua postura ou seu alinhamento estiverem contaminados, o resultado será nulo. O poder não está no horário, está na autoridade do Espírito alinhado com Deus. Quero que você preste muita atenção. Estes são os erros que bloqueiam a eficácia da sua oração de guerra. Erro 1. Orar com medo.
Este é o erro mais grave. Se você acorda às 3 da manhã e ora dizendo: "Ai meu Deus, tem um demônio aqui, me protege, Senhor, estou com medo", você já perdeu a batalha. O medo é a frequência oposta à fé. O medo é o incenso do diabo. Quando você ora com medo, você está, na verdade, validando a presença e a autoridade do inimigo. Você não se levanta para orar com medo. Você se levanta para orar apesar do medo. E então, o medo tem que sair. A autoridade não coexiste com o pânico. Erro 2. Orar distraído ou com palavras vazias. É o que eu chamo de oração de papagaio. Apenas repetir frases que você ouviu, sem fé, sem intenção. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, enquanto sua mente está pensando na conta que vence amanhã. O mundo espiritual não responde a palavras. Ele responde à convicção por trás das palavras. É melhor uma frase dita com fé total do que um sermão de 1 hora dito com um coração dividido. Sua mente precisa estar focada. Você está em guerra. Erro 3. Orar com o coração impuro. Você não pode ir para a guerra contra o reino das trevas se você estiver em aliança com ele. Se você está orando contra um espírito de miséria, mas vive na avareza, se você está orando contra um espírito de adultério, mas flerta com a pornografia, se você está orando contra a raiva na sua casa, mas se recusa a perdoar seu irmão, sua oração não tem legalidade. O inimigo olhará para você e dirá: "Você não tem autoridade para me expulsar, porque você pratica o que eu pratico." A oração de guerra exige um coração limpo. E se não estiver limpo, o primeiro passo da oração é a purificação, como veremos. Erro 4. Usar o nome de Jesus como fórmula mágica. Este é o mistério que poucos entendem. O poder não está em dizer as palavras "em nome de Jesus". O poder está em compreender o que esse nome significa. O nome de Jesus não é uma frase de fechamento como um câmbio, desligo. O nome de Jesus é uma assinatura de autoridade, é uma procuração legal. Quando você diz "em nome de Jesus", você está dizendo: "Eu não estou aqui na minha própria força. Eu estou aqui como embaixador do Rei dos Reis, e toda a autoridade, todo o poder e todo o exército do céu se movem comigo agora." Usar o nome sem entendimento é como os filhos de Seva em Atos 19. Eles tentaram usar o nome e foram subjugados pelos demônios que disseram: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" O inferno precisa saber quem é você. E você só se torna conhecido no inferno quando está alinhado no céu. Deus não responde vozes. Ele responde espíritos alinhados à sua vontade. E o segredo final é o fogo. A verdadeira destruição de maldições não ocorre apenas com palavras. Ocorre quando o fogo espiritual é invocado conscientemente. Hebreus 12:29 diz: "Porque o nosso Deus é fogo consumidor." Quando você ora, você não está apenas falando. Você está invocando a presença que consome. O nome de Jesus não é só uma palavra. É uma presença. E onde essa presença chega, as trevas não podem permanecer. Elas são consumidas. Parte 4. A estrutura da oração de guerra. Como orar com inteligência. Agora que você entendeu o porquê, o que e o que não fazer, vamos à prática. Este é o momento que o público ama, porque é o como fazer. Esta é a inteligência espiritual que transforma um soldado assustado em um guerreiro de elite. Sua oração de guerra às 3 da manhã deve ter 3 fases claras. Não é uma fórmula rígida, mas um protocolo de autoridade. Fase 1. Purificação e entrega, o alinhamento. Você não entra na sala do trono gritando ordens. Você entra com reverência. Você não entra na batalha sem antes verificar suas armas e sua armadura. No momento em que você se levantar da cama, não comece a repreender. Comece se humilhando. Reconheça a autoridade de Deus. Você está entrando na presença do fogo consumidor. Sua oração começa assim: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco na Tua presença nesta madrugada. Eu reconheço que sem Ti, eu nada posso fazer. Eu te peço, em nome de Jesus, purifica-me. Limpa-me de toda a contaminação que entrou em mim durante este dia, pela visão, pela audição, pelos meus pensamentos. Aqui você pede perdão por qualquer brecha que você tenha dado. Lembra do coração impuro? É aqui que você o limpa. Senhor, lava-me com o Teu sangue.
Alinha o meu espírito ao teu espírito. Eu me esvazio de mim mesmo, do meu medo, da minha raiva, da minha ansiedade, e peço: enche-me do teu Espírito Santo, enche-me da tua autoridade e do teu fogo. Esta fase é crucial. Você está trocando sua fraqueza pela força dele. Você está se logando no sistema do céu. Fase 2. Declaração e rompimento. O combate. Agora que você está purificado e alinhado, sua voz muda. Você não está mais pedindo, você está declarando. Você não está mais na defensiva, você está no ataque. É aqui que você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Comece a declarar: pela autoridade que me foi dada no nome de Jesus Cristo, eu me levanto nesta madrugada como atalaia, como guerreiro, e eu declaro que toda arma forjada contra mim, contra minha casa, contra minha família, está quebrada agora. Seja específico. O mundo espiritual responde à especificidade. Todo trabalho de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, todo encantamento, toda palavra de maldição lançada contra minha saúde, minhas finanças, meu casamento, eu decreto que é desfeito pelo fogo do Espírito Santo. O fogo consumidor de Deus desce agora sobre todo altar que foi levantado contra mim. Que esse altar seja queimado e reduzido a cinzas. Use a palavra. Está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tomo posse dessa palavra. Está escrito em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tomo posse dessa autoridade. Todo espírito de miséria, de doença, de vício, de confusão mental, de pânico, de opressão, que estava operando na minha casa nesta madrugada, eu te ordeno em nome de Jesus: solte a minha vida, solte a minha mente, solte a minha casa, saia agora. Você entende a diferença? Você não está pedindo para o demônio sair. Você está ordenando que ele saia, baseado na autoridade que Cristo já conquistou na cruz. Fase 3. Cobertura e fechamento. O selamento. Depois do combate, você precisa selar o ambiente. Você expulsou o inimigo, agora você precisa fechar o portão para que ele não retorne. Esta é a fase de cobertura e agradecimento. Senhor, eu te agradeço pela vitória. Eu te agradeço porque a tua palavra não volta vazia. E agora, Pai, eu selo este ambiente com o sangue de Jesus. Eu coloco o sangue de Jesus sobre os umbrais da minha porta, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre meu cônjuge, meus filhos. Cite os nomes. Eu declaro que a minha casa é território de Deus. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Nenhuma seta maligna lançada contra mim retornará. Ela é quebrada no ar pelo poder do sangue de Jesus. Eu cubro este dia que vai nascer. Eu declaro que este é o dia que o Senhor fez. Eu o consagro a ti. Minha mente está protegida, meu corpo está protegido, minhas finanças estão protegidas. O inferno foi silenciado. O céu respondeu, e eu recebo a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Quem não sabe orar, repete palavras. Quem entende o mundo espiritual, liberta destinos. Parte 5. A evidência da vitória. Como você sabe que sua oração foi respondida? Como você sabe que a maldição foi quebrada? Muitos esperam um trovão, esperam uma manifestação barulhenta, mas eu vou te dizer um segredo. A maior evidência da libertação no mundo espiritual não é o barulho, é o silêncio, é a súbita paz. A primeira evidência é a leveza espiritual. Aquele peso que estava no seu peito, aquela opressão na sua nuca, desaparece. O ar do quarto fica literalmente mais leve. A segunda evidência é a paz profunda. O medo se dissipa e uma calma que não é sua, uma calma sobrenatural inunda seu coração. É o Espírito Santo confirmando. Está consumado. A terceira evidência é a cessação dos ataques. Os pesadelos param. A insônia espiritual desaparece. Você consegue voltar a dormir e é um sono de descanso, não de fuga. Às vezes, a libertação é silenciosa, porque a autoridade não precisa gritar. Ela só precisa ser obedecida. Quando você ora às 3 da manhã e de repente tudo fica quieto, não duvide.
Quando você ora e o inferno fica em silêncio, é porque o céu respondeu. Encorajo você a transformar esse horário em um hábito, não em um evento. Faça disso uma disciplina. Você não precisa orar por 3 horas. Às vezes, 10 minutos de oração focada e com autoridade, seguindo essas 3 fases, são mais poderosos do que uma noite inteira de oração com medo. Parte 6. Oração final, a ativação. E agora, eu quero chamar você para fazer isso comigo. Tudo o que aprendemos hoje vamos colocar em prática. Onde quer que você esteja, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas se concentre. Vamos usar a autoridade que nos foi dada. Eu não vou orar por você. Eu vou liderar você em uma oração com você. Repita com fé, com autoridade na sua voz. Vamos juntos. Senhor Deus, meu Pai, eu entro na Tua presença em nome de Jesus. Eu me purifico de todo pecado, de todo medo e de toda dúvida. Lava-me com o Teu sangue, Senhor. Alinha meu espírito ao Teu. Eu me esvazio de mim e me encho de Ti. Eu tomo agora a autoridade que me foi dada. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todo principado e potestade, toda maldição lançada contra mim, seja por inveja, por feitiçaria, por palavras ou por pactos. Eu decreto que está quebrada. Fogo do Espírito Santo, consome agora todo o trabalho do inferno contra a minha vida. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que se levanta em juízo está condenada. Eu ordeno a todo espírito de opressão, de miséria, de doença, de confusão. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Agora, eu fecho todas as portas, todas as brechas. O sangue de Jesus é o muro que me cerca. Nenhuma seta retornará, nenhum mal me tocará. Eu estou selado, minha casa está selada, o inferno foi derrotado, o céu está em meu favor. Eu recebo a paz, eu recebo a vitória. E eu declaro que o meu destino está liberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Respire fundo. Sinta-se a autoridade que foi liberada. O que você fez agora foi um decreto. Eu quero que você entenda algo para encerrar. Você pode escolher dormir às 3 da manhã, ou pode escolher dominar o horário que tenta te dominar. O mundo espiritual não respeita o cansado, ele respeita o disciplinado. O que você aprendeu hoje é uma arma. E o inimigo teme o soldado que sabe usar suas armas. A sua madrugada nunca mais precisa ser um lugar de terror. Ela pode e deve se transformar no seu altar de poder. O lugar onde você e Deus se encontram para definir o rumo do seu dia. E agora eu quero ouvir a sua voz. Tudo o que fizemos aqui foi para ativar a sua autoridade. Então, eu quero que você use os comentários abaixo como uma plataforma de declaração. Eu quero que você declare uma frase de vitória, não para mim, mas para o mundo espiritual ver. Declare nos comentários: minha madrugada agora é um altar de poder. Escreva isso. Quando você digita, quando você declara no natural, você está reforçando o que foi feito no espiritual. Use esse espaço de comentários. Declare sua vitória. Converse com nossa comunidade. Se você teve uma experiência, conte seu testemunho. Seja luz para um irmão que está lendo e precisa de força. Use este espaço para semear uma palavra de fé. Se este ensinamento profundo fortaleceu o seu espírito, se inscreva neste canal. Nós trazemos esse nível de revelação e treinamento espiritual diariamente. Não perca o próximo. E compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que você sabe que acorda de madrugada com medo. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. Eu quero que você saia daqui hoje não com medo do que o inimigo faz às 3 da manhã. Eu quero que você saia daqui com o inferno tendo medo do que você faz às 3 da manhã. A oração das 3 da manhã não é uma prática, é um decreto que muda o rumo da tua história. Seja forte, seja corajoso e tome o seu posto. Eu vejo você no nosso próximo encontro.